conheço o Gabara dos Gaversos. Ele tem um grande bumbum guloso antigamente. Ele tinha um bumbum guloso que ele usava pra rebolar pros cria. Mas isso não trouxe vantagens. Ele só conseguiu 2 corações e 2 favoritos. Mas agora ele voltou. Com um bumbum muito mais guloso. Ok, vamos voltar ao foco desse vídeo, né? Vocês viram muito Gabar com bumbum guloso. Agora vamos ver o universo resistência. Eu sei que Gabar com bumbum guloso é legal, mas o universo guloso também é da hora. Holy shit, isso é uma obra-prima, porra, que delícia, irmão. Delícia, delícia, muita delícia, velho. Olha isso, velho, que lindo esse da Gara, velho. Cara, eu vou ter que pegar, vou pôr com foto de perfil, só digo isso. Sabe, antes eu queria mostrar essas fotos aí que eu encontrei, né, do universo resistência, muito pica. Carai, velho, muito, mas muito pica, irmão. É muita pica, irmão. É muita mesmo. Bora voltar ao foco do episódio, né? Caramba, essa intro é muito deprê, viu? Sacou? É depressão, tá ligado? O Felipão falou que vai ser um episódio de terror, então, né? Galera que tem bumbum guloso, toma cuidado aí, galera que tem bumbum guloso. Sacou? Que esse episódio aí. Ah, velho. Cara, quantas vezes eu repeti a palavra bumbum guloso hoje, cara? Pelo amor de Deus, cara, tô. É, minhas maluquices, mano. A superfície do planeta é vista como superlotada lá entre humanos e caijus, porém se eles conhecessem pelo menos metade do que tem na Terra Oca, eles pensariam melhor. A Terra Oca é um ambiente inóspito a humanos, porém apto aos caijus, um lugar onde mistérios arrondavam perigos estão a cada espreita. Dentre estes perigos se encontra um lobo, não um lobo qualquer. Pavagada, o pior kaiju hora de encontrar no mundo, com seus dentes afiados. Ele pode arrancar a carne de qualquer presa com facilidade. Com suas unhas afiadas, ele arranha com perfeição para cortar e dilacerar. Seu uivo paralisa de medo qualquer presa. Um caçador silencioso tão pavoroso e tão macabro, que só sua presença em um lugar faz o ambiente todo ficar em silêncio para não ser escutado. E neste momento, este pavagada está caçando sua presa, procura por algo que sacie sua fome voraz. Vagando pelas florestas, ele não encontra muitas presas que saberem sua fome, porém, de longe ele sente frio, um frio que não deveria sentir. Era algo, uma presença. Foi então que ele encontra ela, a raposa de 9 caudas, rainha do gelo. Kitsune, uma literal raposa de 9 caudas fina. Kitsune do Free Fire? Pesei o clima, cara, hein? Eu sou o campeão em pesar o clima. Sacou? Distraída, observando seu reflexo na água do lago, sem nem reparar o vulto do pior predador da região atrás dela, Pavagada solta seu uivo aterrorizante. Ele se prepara para saltar e agarrá-la. Mas Kitsune não paralisa de medo, ela na verdade nem sente medo, e ao se virar e se deparar com Pavagada entre um mato em sua pose de caça, olha diretamente em seus olhos. Confiante e calma, ela sorri para ele, confundindo-o. Logo em seguida, com o atrito de suas caudas, ela congela todo o lago e o atravessa, dando adeus a seu cadador. Mais tarde naquele dia, Pavagada em sua toca não entendeu muito do que tinha acontecido. Durante anos de caça e predatismo, nenhuma presa sequer tinha feito aquilo. Aquela raposa tinha sido a primeira a não sentir medo dele, e para Pavagada, seria a primeira e última a fazer isso. De repente um instinto voraz surge dentro dele, e esse instinto subia até sua cabeça, gritando, mate-a, mate-a imediatamente. Os olhos de Pavagada brilhavam de fome toda a vez que ele pensava nela. Sua boca babava só de imaginar o gosto daquela carne. Então ele se reergueu, e dava mais disposto do que nunca. Sua nova caça seria aquela raposa, ele não sabia como, mas tinha que matá-la, e devorá-la, custe o que custar. Nos dias que se seguiram, ele faremos ela naquela região em que vivia, seguindo rastros de gelo no chão onde ela pisava, sentindo o cheiro de seus pelos contra o vento, chegando cada vez mais perto dela. Quando finalmente a encontrou, caminhando em um desfiladeiro, o plano de Pavagada era empurrá-la de lá, fazendo-a cair, e na queda, quebrar alguns ossos em debilitá-la de fuga, e era um ótimo plano, tudo que ele tinha que fazer era não ser visto por ela. Ele ia lentamente, se espreitando em alguns arbustos, chegando cada vez mais perto, e quando estava perto o suficiente, saltou do arbusto soltando seu urro, preparando-se para empurrá-la colina abaixo.
Ele se lascou. Mas a Kitsune, que já tinha o avistado e estava fingindo não ver ele, apenas desviou-se do caminho de Pavagada, fazendo ele cair colina abaixo, batendo nas pedras e caindo de cabeça no chão, rachando seu crânio exposto do rosto e quebrando boa parte de seus dentes. Foi tanta dor para ele que ele apenas desmaiou ali no chão, enquanto Kitsune do alto apenas observava ele se contorcer de dor. Horas mais tarde, Pavagada acorda, ainda com dor, porém com os dentes importantes meio quebrados, mas isso é o de menos. Ele tinha acordado dentro de uma toca essa que não era dele, com uma pilha de frutinhas em sua frente. Ele não estava entendendo aquilo. Foi quando Kitsune voltou carregando mais frutinhas em sua boca. Aí, Pavagada entendeu. Kitsune havia trazido ele para sua toca e cuidou dele. Ato inútil, considerando que ele ainda queria devorá-la, mas não podia porque seus dentes quebrados não o permitiam mastigar carne. Ele precisava comer algo mais mole e flexível para não machucar a boca. Kitsune sabia disso. Por isso ofereceu suas frutinhas para Pavagada comer, mas ele não queria. Ele era um carnívoro. Ele come carne, não frutinhas. Ele até tentou morder uma das caudas de Kitsune para arrancá-la e devorá-la, mas nem isso funcionou. Só fez ele sentir mais dor do que na primeira vez. Seus dentes quebrados doíam muito por estarem bem fragilizados, e os dentes que não estavam quebrados eram meio inúteis para morder. Mais tarde naquele dia, começou a escurecer. Kitsune voltava para sua toca em busca de hibernar, mas Pavagada ainda estava lá. Ele pensava que se esperasse seus dentes crescerem de volta e ficarem mais afiados, ele poderia matar a Kitsune enquanto ela estava distraída. Então ele decidiu ficar na toca dela por enquanto, e Kitsune considerou como um gesto amigável, pois para ela, Pavagada seria uma excelente companhia. Então não tinha problema dormir perto dele naquela noite. No dia seguinte, eles foram a começar a desenvolver sua companhia, já que Pavagada pretendia ficar lá até seus dentes melhorarem. Então por que não Kitsune estão a seu lado ajudando a sarar? Ela conhecia algumas frutas em certos medicinais que continham radiação de cristal ancestral que o ajudariam a fortalecer seus dentes, até porque se o dente não fosse tratado, não iria crescer ou ele teria que ser obrigado a arrancar ou não comer para o resto da vida. Pavagada, embora cauteloso, não aceitava muito bem a ajuda de Kitsune, já que ele estava lá para matá-la e, se então fosse por ela, teria conseguido anteriormente. Mas quando eu disse recusar ajuda, eu realmente quero dizer recusar ajuda, porque ele ficou por uns 3 dias sem comer nada que a Kitsune o oferecia. Ela falava e insinuava que comer aquilo deixaria mais forte o ajudaria a se curar, mas ele continuava teimoso e recusava qualquer ajuda dela. Quando no 4º dia, não resistiu mais às dores e à fome, não tendo outra opção, ele come as frutinhas que estavam se acumulando na caverna, e realmente, aquelas frutinhas não só tinham um efeito medicinal, como também um efeito de anestésico, que aliviou aos poucos a dor dos dentes dele. Ele não teve a coragem de admitir a Kitsune que gostou, mas nem precisou porque ela podia ver em seus olhos que ele estava gostando, não só dos efeitos, como também do sabor daquelas frutinhas. Parecia uma mistura equilibrada de doce com salgado, quase como o sabor de uma carne. Então, à medida que os dias passavam, Pavagada ia aos poucos se recuperando dos dentes quebrados, a dor ia passando e ele ficava cada vez menos rabugento. Numa noite, Kitsune o convida para dar uma volta. Ele relutantemente aceitando, pensava que já estava bom o suficiente para pelo menos arrancar uma parte do corpo dela com os dentes. Então eles foram. Enquanto caminhavam, Kitsune não pode deixar de notar o olhar fixo de Pavagada em seu rosto. Parecia literalmente um predador, olhando para um pedaço de carne fresca. Mas não era isso que Kitsune queria mostrar para ele. Ele não era apenas um pedaço de carne. Ao invés disso, ela o levou para o mesmo lago onde ela o encontrou pela primeira vez. Pavagada reconheceu o lugar e, parada na mesma posição, Kitsune começa a apontar para a água. Ele não entendeu nada, mas ela continuou insistindo, até que Pavagada cedeu e enfiou sua cabeça debaixo d'água, onde conseguiu ver com mais clareza o que Kitsune estava tentando mostrar. No fundo do lago, havia um esqueleto completo de outra Kitsune, só que maior que o dela. E entendendo a linha de raciocínio, Pavagada percebeu que aquele esqueleto era do antigo parceiro dela, que foi morto por um predador. E no luto, ela mergulhou seu cadáver no lago para que não sofra, vendo outro predador se alimentar de seus restos e que seu corpo naturalmente seja levado. E no mesmo dia em que fez isso, ela conheceu Pavagada e claramente percebeu que ele queria matar e devorar ela. Porém, ele lembrava muito o ex-parceiro dela, não aquela figura pavorosa, mas sim algo que o Pavagada escondia que só ela poderia enxergar. Aquilo mexeu um pouco com a cabeça de Pavagada. Ele ficava pensando sobre aquela noite passada à medida que os dias iam passando, e durante esses dias que se passaram, ele percebeu que seus dentes já haviam se curado, ele já podia matar ela fácil, mas ele não fez. Ao invés disso, ele foi se aficando a Kitsune, foi entendendo cada vez mais o lado dela. Ela despertava de um sentimento. Família, assim, muita gente veio pro Insta perguntar a Kitsune, mais conhecida como Netsu, né, e o Pavagada, né, irão aparecer nos Gaversos, sim, e ainda no próximo episódio. Mas só que não será tipo, uau, puta presença, porra, puta pariu. Não. Será um bagulho mais, sabe, light, sacou? Mais um pouquinho de boa, né? Eles irão aparecer só uma passada rápida, que nem do Rogue e da Luak, né? E sim, eu tô planejando que o Rogue e Luak tenham aparições mais uau, tipo, mais uau, tá ligado? Literalmente uau, tá ligado? Eu também vou fazer isso com Pavagada e a Netsu. Eu quero que eles tenham aparições mais uau. Dentro dele, não era um sentimento que ele estava acostumado a sentir, mas era algo bom e que ele gostava de sentir. Durante um dia, Kitsune foi explorar as montanhas para procurar mais daquelas frutinhas medicinais para ele. Quando foi atacada por um kaiju mamute enorme que vivia numa caverna daquela montanha, ele era extremamente territorial e causou uns machucados bem graves nela, expulsando de seu território. Ao retornar à toca, Pavagada observava seus ferimentos, sentindo o cheiro de sangue que o atiçava e o lembrava de sua promessa. Com isso, a Kitsune Marin passou a usar aquelas frutinhas medicinais, se sentindo mais próxima ao Pavagada. Por também estar vulnerável, ela estava brincando com os instintos carnívoros e do Pavagada aquele dia.
Até que, mais tarde, ela decidiu parar de brincar e enquanto ele estava ajudando ela a reformar a toca, abrindo mais espaço para os dois, ele finalmente percebeu que seus dentes já estavam curados e rejuvenescidos e ao invés de cumprir com sua palavra de matá-la e devorá-la, ele apenas foi debater de frente a frente com ela. Tinha uma coisa que não estava certa. O que era essa coisa dentro dele que fazia com que Kitsune não tivesse medo dele? Bem, Kitsune só respondeu que disse que conheceu Pavagada. Ela sabia que ele era uma criatura solitária. Lobos dessa raça tendem a ser solitários, se encontrando apenas em períodos de acasalamento e abandonando seus filhotes com a mãe. E aquele Pavagada em sua frente não tinha muita sorte. Durante anos ele nunca encontrou uma parceira adequada para ele, sempre viveu sozinho, sem nunca experimentar a sensação de ser amado. E Kitsune, por trás daquela grama exposto e aterrorizante em sua... E mais do que só um predador. Viu um filhote deslocado, que precisava ser acolhido, por isso que ela durante todo este tempo estava ajudando ele. Mesmo ela sabendo que ele tinha alguma chance de querer devorá-la, ela quis pelo menos tentar. E quando Pavagata soube disso, aquele máscara de predador que ele tinha se quebrou e começou a despertar o lado mais emocional dele, abrindo portas para que Kitsune entrasse em sua vida. Daquele dia em diante, os dois começaram a fazer tudo juntos. Pavagata ensinava ela a caçar, e Kitsune ensinava a ele todas as frutas e insetos medicinais que ele poderia usar em caso de ferimentos graves, e estabeleceram uma caverna fixa para viverem. Pavagata fez a promessa de que, por ter o ajudado em seu momento vulnerável, ele iria passar a protegê-la de qualquer perigo, porque ele a enxergava como uma bolinha sensível de pelos que um predador maior facilmente rasgaram ao meio. Mas nenhuma felicidade dura pouco. Um tempo depois disso, enquanto os dois viviam juntos na nova caverna, Pavagada percebeu que ultimamente a floresta estava mais calada. E não era só por causa dele. Tinha uma estranha presença lá que o deixava desconfortável. Pra você ter uma ideia, um kaiju que é a própria personificação do terror e do medo se sentir desconfortável com algo. Então é porque a coisa tava seria mesmo. Só que pro Pavagada era desconfortável, porque parece que eles já conheciam aquela sensação. Como se ele soubesse exatamente o que era aquela sensação. E quando percebeu o que era, correu de volta pra toca dos dois. Ele se deparou com Kitsune, sendo encurralada por outro Pavagada. Mas não era só um Pavagada qualquer. Era uma fêmea de sua espécie. Uau! Cara, eu aí, ó. Eu com o bagulho lá do. Qual o nome? Sei lá, velho. O gravador de tela ali. E as fêmeas de Pavagada são conhecidas por serem o dobro de perigo do que os machos. Elas são mais brutais, têm uma fome mais voraz por carne, quase que incessante, e um instinto de caça muito maior que o dos machos. E adivinha só, ela estava em seu período de acasalamento, onde ela estava à procura por um macho, buscando acasalar e gerar filhotes. E ela farejou Pavagada até aquela toca. Mas ao se deparar com Kitsune, seus instintos agitaram mais forte, e ela estava em sua posição de ataque, rosnando para Kitsune, indicando que estava disposta a dilacerar a carne de seu corpo. Porém, aquilo era uma coisa que Pavagada não estava a fim de deixar acontecer. Então ele rapidamente correu para defender a Kitsune. Enquanto aquela fêmea tentava dar em cima do Pavagada e o influenciá-lo a matar a Kitsune, o Pavagada não escutava ela. Ele focava só nas mordidas e nos tapas. Quando a fêmea Pavagada percebeu que aquele macio estava defendendo a Kitsune, uma fêmea de outra espécie, ela ficou incrédula com tamanha blasfêmia e ignorou qualquer senso racional que ela pudesse ter. E começou a agredir mais violentamente o Pavagada. Ela arrancava seus ossos expostos, arranhava sua pele, quase arrancou sua cauda fora. Bateu um desespero pro Pavagada naquela hora. Até que para se sacrificar pela Kitsune, ele se jogou na fêmea, da mesma forma que se jogou antes, e com o impacto de seu corpo, quebrou os dentes da fêmea, a impedindo de poder devorar a Kitsune. Mas com o processo, alguns dentes ficaram encravados em seu pescoço, bloqueando o círculo de ar aos pulmões e o fazendo sangrar muito. E sem resistir, o Pavagada cai no chão inconsciente, seus olhos estavam totalmente voltados a Kitsune, como se ele estivesse satisfeito de ter feito algo para protegê-la, mas aquilo não foi o suficiente para Pavagada fêmea. Ela pode ter perdido seus dentes e sua capacidade de comer, mas ela não iria deixar de matar Kitsune por isso, fixando seu olhar de fúria para ela, como se ela tivesse culpa daquilo. E Kitsune, que não é boba nem nada, fugiu para as montanhas, na tentativa de protegê-la, coisa que não acontece, porque a Pavagada fêmea estava correndo atrás dela, e quando chegaram lá no topo, Kitsune estava novamente encurralada. A fêmea de lobo já tinha preparado suas garras para cortar o pescoço da raposa. Mas aí o chão começou a tremer. A atenção a Kitsune da Pavagada fêmea começou a se redirecionar a outra coisa. E Kitsune, seu movimento mais inteligente, se esconde debaixo de uma tocha e da caverna atrás da Pavagada sai aquele enorme mamute territorial. Quando a Pavagada tenta soltar seu uivo paralisante, ele sai falho, pois seus dentes quebradiços faziam com que o uivo saísse distorcido de sua boca. E isso acabou irritando extremamente o mamute cavernosa, ao ponto dele com sua enorme tromba, esbufeteia a Pavagada fêmea, fazendo ela voar de longe e bater com tudo numa parede de pedras. Vamos, Manny! Vamos, Manny! Boa, caralho! Vamos! Sabia que o Manny ia carregar, velho. O Manny, velho. Gerando um desmoronamento inteiro de pedras em cima dela, fazendo as pedras caírem e a esmaga, sendo escutado apenas seu último grito de pavor antes de ser esmagada pelas rochas.
Depois que o mamute entrou na caverna, Kitsune aproveitou rapidamente a chance e hora correr dali, voltando até o seu amigo Pavagada, ainda inconsciente e prestes a dar seu último suspiro. Ela começa a chorar, suplicar para que ele volte. Ele não quer ficar sem ele, mas ele não respondia nada, já dando sinais sem vida. Porém, suas lágrimas encharcam a testa do lobo, fazendo ele se regenerar. Surpreendentemente, voltar a respirar novamente, se deparando com Kitsune ao seu lado. Acontece que as lágrimas de Kitsune contêm propriedades de cura, por isso ela é uma especialista em frutas medicinais. Ela não podia acreditar que seu parceiro estava vivo de novo e que agora os dois seriam inseparáveis. O que Pavagada aceitou, pois ele já tinha se atraído por ela há muito tempo e não conseguia mais se imaginar sem ela. No dia seguinte, os dois decidem fazer um passeio especial, saindo da Terra Oca e permitindo que Kitsune veja o pôr-do-sol na superfície pela primeira vez. E ali eles ficam admirando no pé da montanha aquele magnífico pôr-do-sol, praticamente conversando entre si. Kitsune disse a ele que seu maior medo era ter perdido um parceiro, já que não estava e nunca se acostumaria à solidão e se sentindo muito grato por ter o Pavagada. E Pavagada, incentivado pelo sentimento da Kitsune, revela que também sente medo de perdi-la, já que por mais que ele fosse um lobo, ele ainda possuía algum tipo de emoções reprimidas, emoções estas que foram despertadas pela Kitsune. E por conta disso, ele saberia que teria que protegê-la, pois ela agora era especial para ele. Mas não só isso. Pavagada também contou que ele sentia medo de outra coisa. Ultimamente ele havia se sentido muito mal por umas coisas que ele fez no passado e tinha medo delas voltarem à tona. E quando Kitsune foi questionar o que era, os dois só escutam algo vindo do topo daquele morro e quando Pavagada olha pra cima, ele congela. Aquele era Exércutos, o atual rei dos monstros. E Pavagada sabia disso. Era o único ser do planeta inteiro no qual ele mais tinha medo, porque no passado, foi ele que tentou devorar o Exércutos e o Feral Kong e filhotes, e levou uma surra dos dois, e quando o Exércutos cresceu e se tornou mais poderoso, Pavagada temia que ele tivesse guardado algum rancor dele, e encontrá-lo cara a cara naquele momento foi a coisa mais macabra que poderia ter acontecido. Felizmente, Exércutos não tinha nenhum rancor de Pavagada. Ele sim queria matá-lo naquele momento após lembrar de tudo o que ele fez. Sim, queria, mas mesmo assim, não fez, porque para Exércutos não fazia mais sentido guardar algum rancor dele depois daquilo. Em Toa ele deixou isso passar e foi embora para o seu próximo destino, enquanto Pavagada e Kitsune voltaram à Terra Oca, viver sua vida juntos. Mas será que isso era o suficiente para cessar os instintos de assassino do Pavagada? Sexo. Então, esse episódio já foi, né, um bagulho, né? Já foi uma boa introdução, né? Pavagadas da Kitsune, né? Então, né? Porque eles estarão, né, no quarto episódio. E quarto episódio será sobre Tchucu-Tchucu. Pois é. Sexo. Pois é, né? Então, se prepara. Prepara o lencinho, sacou? Já prepara o lencinho, deixa bem no lado na mesa, né? Coloca na guia anônima também, né? Sabe? Pra as pessoas que precisam descobrir, né? Ok. Então esse foi o vídeo, até mais, falou, tchau.